Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos de novo aqui. Quinta-feira é dia de Dicas do Didu. Se você chegou agora, deixa aí o seu like, inscreva-se, porque aí você vai ser avisado quando tiver vídeo novo. E compartilhe, né, gente? Vamos divulgar aí a cultura e o conhecimento do vinho. Eu começo aqui com o Marcos, lá de Niterói, que escreveu para mim, feliz da vida, que achou um vinho de R$ 23 lá no mercado onde ele se abastece em Niterói, chamado Sol de Chile. É um Pinot Noir, e ele queria compartilhar isso, falou, divulga aí para o pessoal que segue, eu também sou fã dos vinhos abaixo de 50 paus. Bom, quando eu comecei a divulgar vinho abaixo de 50 paus, eram vinhos de mais qualidade, né? Porque a inflação, o dólar, tudo isso, aumentam as burocracias, os impostos e vai ficando tudo caro. Os vinhos daquela época hoje estão na faixa dos 150, R$ 200, gente, acredita? Pois é. Mas eu agradeço, Marcos. Sol de Chile Pinot Noir, 23 paus, gente. Tem que arriscar. O vinho a gente tem que arriscar, não é porque o vinho é de volume, porque para ser barato tem que ter volume, senão não dá para ser barato. Nem sempre é por ele ser de volume que ele é ruim. Não, tem muito vinho de volume muito bom. Tem que arriscar, tem muito vinho e o ideal é a gente ir atrás do nosso palpite e ver como é que é o vinho. O Agnus, que me segue sempre, me escreveu pedindo para eu falar um pouco da Casa Ferreirinha, que ele queria saber mais dos vinhos. Bom, a Casa Ferreirinha é tradicionalíssima, né? Dona Ferreirinha foi uma mulher importantíssima no mundo do vinho, dos personagens mais importantes da história do vinho em Portugal e no mundo todo. E daria um programa inteiro só para falar de Dona Ferreirinha. Mas a Casa Ferreirinha pertence à Sograp hoje, uma empresa enorme que tem o Mateus Rosé, tem uma série de vinícolas, de vinhos. E eu tive recentemente no evento do lançamento do Barca Velha 2015 e lá eu pude provar alguns vinhos da Ferreirinha que a gente não encontra fácil aqui, vinhos tranquilos durante um jantar muito elegante. Estou pondo as imagens aí para você ver, o Agnus. E lá então eu provei essa maravilha de vinho branco, que é o Vinha Grande Douro, que é de Viozinho, Arinto, Rabigato e Gouveia, um espetáculo de vinho branco. Eu não encontrei no Brasil em oferta. Tinha também o Vinha Grande Rosé, 100% tourigo, uma cor linda, um vinho com estrutura e acidez, muito gostoso mesmo, estava ótimo. E provei o Quinta da Leda, esse encontra-se no Brasil, não é vinho barato, é vinho aí dos seus R$ 700, R$ 800. O ideal é comprar na Zahil, que é o importador oficial, mas lá eu não achei o preço. Eles têm um site que não tem preço, você tem que mandar e-mail para saber preço, eu não fiz isso. Mas o que é interessante, o Agnus, você saber sobre o Quinta da Leda, é que o Quinta da Leda tem as mesmas uvas usadas no Barca Velha. Acontece que, por exemplo, o Quinta da Leda 2020 tem o corte do Barca Velha 2015, ou seja, um vinho que foi feito 5 anos antes. Só mudam as proporções. E, obviamente, dos vinhedos que têm mais participação, como a Touriga Nacional e Touriga Franca, as melhores uvas vão para o Barca Velha, que é normal, que é o vinho ícone deles, custa uma fortuna e é sonho de todo mundo provar um Barca Velha. Eu já tive essa sorte algumas vezes. Então, o que eu fico pensando? Seria legal comprar um Quinta da Leda agora, 2020, mesmo custando esse preço, e esperar uns anos para ver se vai ter Barca Velha 2020, que foi um ano muito bom. Se eles decidirem que terá, será uvas do mesmo ano, com percentuais diferentes e um afinamento diferente. Seria muito interessante
ter um Quinta da Leda 2020 e torcer para que haja um Barca Velha 2020 e fazer uma degustação comparativa. Não é legal? Seria bem educativo. É isso aí, Agnus. Obrigado. Mande sempre suas questões que me ajudam, tá certo? O Marcelo me escreveu falando que ele viu que ele tomou um Chianti e que para honrar o Chianti ele queria acompanhar um prato de macarrão com o molho que eu faço, que ele já viu algumas vezes. O Marcelo, deu um trabalho danado eu achar, porque eu posto muita coisa, tem mais de 5.000 vídeos meus circulando por aí, imagina, e é tudo muito mal indexado, a gente não foi preparado e treinado para indexar direito, né? Se o assunto é molho, eu tinha que botar lá, molho de macarrão do Didu, e aí quando você faz a pesquisa, fica mais fácil de achar. Mas de qualquer forma, eu achei 2 vídeos dessa receita, um que eu fiz em casa mesmo, onde você vê o processo, e outro com o Dr. Costela, meu amigo Celso Frison, que me convidou para ir lá cozinhar um dia, aí é um volumão, né? Foi num tachão ali e foi servido para todo mundo depois esse molho com um ragu, esse ragu com uma polenta que ele faz lá muito bem. Não tem muito segredo, o segredo na verdade são as proporções da carne. Eu ponho, por exemplo, num quilo, eu ponho meio quilo de carne bovina para 25% de frango e 25% de carne de porco. Esse conjunto dá um sabor especial realmente, né? Eu faço normalmente ou com ossobuco, ou enfim, com a carne que tiver mais à disposição. Você refoga bem isso com cebola, um azeite, cebola, louro, um alho, refoga bem. Tem que refogar bem, porque quanto mais refogar, mais sabor você vai tirar da carne, tá certo? E aí você põe o tomate, põe o molho de tomate. Eu acrescento sempre o tempero, gosto de pôr um talo de salsão e uma cenoura, que depois eu retiro. E ponho também o tempero do Il Padrino, que eu conheci quando fui na Sicília. Sicília. A Sicília não é uma isla, hein? A Sicília é um continente. Todo produtor fala isso, que realmente a Sicília é um espetáculo, né? E lá eles vendem esse tempero do chefão, que é um tempero picante, e com várias ervas secas, com alho seco, cebola, um monte. Eu ponho também um pouquinho de manjericão e aí ponho vinho. E isso o segredo é refogar muito, refogar muito. Você põe um pouco de água para ele poder ir cozinhando bem e essa carne se desmanchar, tá certo? Vou mostrar os 2 vídeos para você, Marcelo. Depois você me conta, quero saber qual foi o Chianti que você tomou. Non ti posso passare, io mi sento morire. Qualche notte zitto zitto, chiaro chiaro, a piede ciumbo, a umma umma. Sai un goppo guatto guatto, mezza canna c'è un gummo, a umma umma. Piccia sigaretta, casa no si vero fumo. Se anche cocca qualcuno c'è in può venire. Catarina, e se trova a porta chiusa sai che faccio per trasire. Catarina, tengo pronto tutto chiaro per fare quello che voglio. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.
playground. Tommy and Gina never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Look ain't even look, you gotta make your own breaks. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live for. Bom, o Alessandro, aquele meu amigo lá de Itamaracá, que produz um vinho lá que eu tô doido para provar como é que é, ele tinha me pedido na outra semana que eu indicasse vinhos de guarda que ele pudesse tomar agora, daqui 5 anos e daqui 10 anos. Eu indiquei 3 vinhos para ele e ele me escreveu feliz da vida que uma amiga dele, que tem adega climatizada, tudo, comprou as garrafas para ele na condição de eles tomarem juntos. Olha que legal, eu fiquei muito feliz. Depois, Alessandro, me conta como é que estavam, né? Espera a hora de tomar e me conta. O Evandro me escreveu falando o seguinte: Didu, mais um excelente vídeo, obrigado. Poderia falar um pouco do vinho Amarone? E se já provou o argentino Lila More? Dizem ser semelhante ao Amarone. Eu nunca provei esse Lila More, não conheço. Mas o Amarone é o vinho famoso lá da Valpolicella, Vale de muitas vinícolas, Vale de Policella. Cella é vinícola, né? Então Valpolicella é o Vale de muitas vinícolas. As uvas lá, Evandro, são a Corvina, a Rondinella, Corvinone, Molinara. A Valpolicella tem uma história interessante porque o vinho comum deles é muito gostoso, um vinho que já teve na moda aqui no Brasil anos atrás e que é muito gostoso. Mas o Amarone, assim como o Recioto, ele é produzido através de um processo que não é de um vinho normal que a gente conhece, fala, né? A produção dele, ele é vinificado só depois do apacimento das uvas. Olha que interessante. Então a uva é colhida e depois ela vai para caixas ou esteiras de palha durante um período longo, uma coisa de 120 dias. E ele fica lá secando, você está vendo as imagens aí. O termo superiore, quando você encontra na garrafa, significa que tiveram maturação mínima de 1 ano em madeira, um afinamento e um teor alcoólico mínimo de 12%. Isso não é válido para o Amarone, porque o Amarone necessariamente precisa ter um álcool mínimo de 14% e um afinamento de 2 anos em barrica. Então é um vinho superior, né, em termos de extração, tudo. Os tipos que existem lá, além do Amarone e do Recioto, tem o Valpolicella DOC, que é esse que eu estava me referindo. É uma delícia, é um vinho leve, gostoso para os antipastes, é um vinho muito, vale a pena você tomar um pouco refrescado, tomar aí uns 15 graus, é uma delícia para o nosso clima e com as comidas italianas. O Valpolicella DOC é um espetáculo. O DOC clássico também é a mesma coisa, só que é da região demarcada, a antiga região de Valpolicella, é onde é o clássico. E quando você vê Valpolicella Superiore, é porque ele tem mais álcool e tem no mínimo 1 ano de afinamento. E existe ainda o Valpolicella Ripasso, que é muito interessante. O Valpolicella Ripasso consiste em fazer um vinho com essas uvas, mas fermentá-lo junto com as cascas que eram do Amarone, aquelas cascas que ficaram ali fermentando o Amarone, a bucha do Amarone, como eles chamam. Interessante, né? Bom, o Recioto normalmente tem cerca de 50 gramas de açúcar por litro. Era o vinho tradicional, antigamente era o Recioto, né? E com teor de álcool mínimo de 12%. Esse é o Recioto, podendo ir até 14%.
O caso do Amarone, ele tem um teor de açúcar mais baixo, bem mais baixo, entre 5 e 7 gramas por litro. E o álcool é bem mais alto, tem que ter um mínimo de 14%, e às vezes chega a 17%, 18%. Olha que coisa incrível. É interessante essa história. Contam que a origem do Amarone teria sido um enólogo que errou o recioto, e o vinho ficou, quando ele foi provar, o vinho estava meio amargo, ele falou, mezzo Amarone. Amarone é amargão, né? E aí só acontece que fez um sucesso danado. E aí virou o grande vinho da região da Valpolicella. Há inúmeros estilos de produtores, inclusive, e vários desses estilos, todos merecem você conhecer. Eu separei aqui algumas dicas para você, inclusive com vídeos do Ciro Lilla falando do produtor. Olha que bacana. Amarone della Valpolicella clássico 2003 do famoso Quintarelli custa 5.275 paus. É um vinho famosíssimo, uma maravilha de vinho que um dia merece ser conhecido. O Sperry Valpolicella Ripasso Clássico Superiore é uma grandíssima compra, custa R$ 380,83. Vale muito conhecer, é um achado lá na Mistral. Ô Ciro, eu não canso de elogiar a quantidade de variedade, de qualidade que a Mistral tem. Esse Sperry é um assombro, um produtor orgânico, maravilhoso. Familiar. Puxa, que vinho maravilhoso que ele faz. Dentro do estilo clássico do Valpolicella, do Amarone, esse é um craque naquele estilo. O Quintarelli é um estilo muito mais encorpado e o Sperry é um craque no estilo mais delicado, mais leve. Muito elegante o vinho muito dele. Muito elegante. Eu visitei lá com o meu filho Otávio e ficamos encantados com os cuidados todos da produção. Ele tem um ripasso maravilhoso, também bem acima da média do mercado. Um produtor pequeno, não é dos mais baratos, também não é o preço do Quintarelli, e tem toda a linha de Valpolicella, ou seja, tem o Valpolicella, tem o Amarone, tem o Ripasso, que fica no meio termo entre os dois, e tem o Suave, que é o vinho branco da região. E vários níveis tem mais do que um Valpolicella, mais que um Ripasso, porque tem do Cru Santo Urbano, e enfim, é um vinho, uma família que dá gosto de representar. São fenomenais. Estamos ensaiando para ele vir esse ano para o Brasil. Seria legal, não? Seria, ele é uma personalidade muito interessante. Agora, Ciro, uma curiosidade que eu tenho, acho que quem está nos assistindo também tem. Você com um portfólio desse tamanho, você ainda vai numa feira e não resiste. Você prova um vinho que você gosta, você fala, não, vou importar. É assim que acontece? No início, veja bem, tem vários critérios de escolha. Quando eu comecei, eu tinha meus sonhos de enófilo, o que eu gostaria que tivesse no Brasil e não tinha. Foi aí que eu comecei. Fui buscar os produtores que eu tinha escolhido como amante do vinho e que não tinha no Brasil. Então, esse é um capítulo, é procurar para ter um portfólio que pegasse os principais países. Então, depois eu comecei a pegar, me apaixonei por vinhos que fui descobrindo no copo. Por exemplo, o Glomogador, um dos pioneiros do Priorato. Ninguém tinha Priorato no Brasil. E numa feira em Bordeaux, onde ele ia, ele ficava num trailer. É mesmo? Dormia no estacionamento da feira. E ele depois ouviu numa mochila. E foi no estande do Telmo Rodrigues, que é uma personalidade da Espanha. E o Telmo falou, prova o vinho desse cara. Eu provei, dei um copo e falei, tem importador no Brasil? Não, estou louco para ter. Então já tem. Olha, também isso deve fazer 25 anos, por aí. Que coisa fantástica. Mas voltando do processo de seleção. Então,
tem os que eu conheci em feira. Eu sempre estudei muito vinho, então eu acompanhei a evolução de um monte de surgimento de um monte de produtores. Então, um é pela literatura que eu vou buscar, um às vezes tem alguma falha no portfólio, alguma região. Nós recentemente começamos a importar vinho de Israel, que aliás começou a ir bem, depois que o pessoal vê que pode ter vinho kosher bom. Poxa, eu lembro que você trazia um espanhol, o Celler Capsanes, você ainda traz? Não, porque não Era maravilhoso. Nós paramos com Capsanes, Ah. mas era um sucesso o vinho. Esse era espanhol, Espanhol. mas era coxa. Era. E agora você tá trazendo uns... de Israel. É. Está difícil até a comunicação com eles agora, porque com a... Não, imagino que coisa maluca que é isso. Vamos ver se o vinho não veio com gosto de pólvora, né? Pelo amor de Deus, Meus né? dias da Califórnia, aqueles incêndios. Que coisa, né? Então, incêndios causaram. O pior é que você só sabe se o vinho vai ficar com gosto. Pois depois de 2 como é anos. que faz isso, não? Depois você engarrafa, tá tudo perfeito. E dali a pouco aparece Em alguns o cheiro vinhos- da fumaça. Em alguns vinhos e outros não. Então, é uma Putz. situação muito complicada, né? Bom, pode virar um vinho de coleção, tem que pegar o... Bom, eu gosto do vinho com um barril tostado mais forte. mais né? forte. Mas o gosto de fumaça parece que é desagradável. É, que coisa, não? Mas e assim você, então, sempre arrisca também. O caso desse comulgador que você contou. Isso, mas normalmente deu certo. Deu muito prestígio para a Mistral ter descoberto tanto vinho. Certamente. Eu lembro quando eu trouxe vinho da Austrália e todo mundo dizia que eu era louco, né? O importador que ele é amador, não sabe o que vai se dar mal. Por sorte minha, uns 2 anos depois de ter comprado a Mistral, importei os vinhos importei o Grange da Penfolds. Você tá mal de boca, né? E virou o vinho do ano Lembra? Foi capa de revista, foi capa tudo. de revista, aí foi um sucesso enorme. Então, esse tipo de coisa, e outra coisa, para vinhos, um tipo de vinho, o Otávio, meu filho, ele é muito bom para selecionar vinho. Ele também é bom com vinho de alto nível, mas tem uma denominação simples, frascate. Tá. Você vai numa feira, tem um mar De frascate. Ele selecionar os bons dentro daquele imensidão de vinho que não vê que tem tanta personalidade. Sim. Então ele Que seja representativo. que seja representativo. Outra coisa, também eu ouço, na Mistral tem especialistas também, Rodrigo, Cedric, que conhecem muito de vinho. Mas na maioria das vezes eu gosto de experimentar com a minha mulher e uma moça que trabalha pra gente em vinhedo, na casa de campo. É a opinião do consumidor. Claro. Então, e outra coisa que acho que ajudou também, eu tenho o que eu chamo de paladar universal. Não é nem melhor nem pior que o dos outros, mas o que eu gosto, a maioria Normalmente é o que faz faz sucesso. sucesso. Então, a parte mais gostosa do trabalho do importador, para mim pelo menos, é a escolha do vinho. Pena que você... Bom, é por isso que virou um portfólio gigantesco. Né? Pois é, porque não tem limite, né? Não tem limite, porque não pode... Toda hora tem uma coisa nova legal, uma região Tem nova. problema diplomático, porque um produtor tem ciúme do outro. Então, tem produtores que só estão juntos, só na Mistral, no mundo inteiro. Pois é isso que eu ia falar. Você é craque nisso porque está cheio de casos aqui. Diplomacia é uma grande parte do meu trabalho pessoal e do Otávio, lidar com os produtores, deixar todo mundo contente. E no geral eles gostam muito da gente, porque são famílias que acabam se curtindo, tem a mesma filosofia do vinho. Então, essa é a parte gostosa, mas só que eu faço pouco hoje, porque a Mistral tem um portfólio já bem completo. Pois é. Mas se surgir aí um vinho, sei lá, em qualquer lugar do mundo, Indonésia, esse lugar mais improvável, se for bom, eu vou buscar. Eu não tenho preconceito nenhum por lugar nenhum. Boa, Ciro, obrigado.
Esse Valpolicella Ripasso Tenuta de Missoi 2019 é do Campagnola, 419,52, outra belíssima compra. Ô Ciro, e esse Giuseppe Campagnola, hein? Me conta desse produtor, mais um Amarone legal. É engraçado, esse foi uma grande surpresa do Campagnola. O Campagnola foi o Otávio que descobriu no Vinitaly, e depois nós fomos visitar. Eu fiquei extremamente surpreso, ele nunca tinha exportado para o Brasil. Tem uma qualidade ótima, um preço espetacular. E até são dois irmãos, o que nos atendeu é a cara do José Serra. É mesmo? Nossa, é um só. Que engraçado isso. A gente se refere aqui na missão a ele como José Serra. José Serra. Ele tem toda a linha dos vinhos da região do Valpolicella, o Amarone, o Valpolicella, o Ripasso, o Suave. E tem um preço muito bom. Acessível e com qualidade. Produz quantidade grande, mas é um negócio familiar. E depois, no meio da visita, provando os vinhos dele, vendo a qualidade, o preço, eu falei, como é que esse cara nunca teve no Brasil? Aí eu falei, mas você nunca trabalhou no Brasil? Não. Aí eu falei, é um achado, como é que um negócio de um vinho desse ninguém traz no Brasil? Então nós trouxemos, é um enorme sucesso. Que bacana, ele é não? imbatível em preço. Tem o Bardolino também, que eu não falei dessa região. O Bardolino é um vinho bem mais leve que o... Também um vinho tão adequado para o nosso clima, não? Tudo a ver com o Brasil, com o nosso clima. Engraçado, no passado fez sucesso, né, o Bardolino? Tem um pouco de moda às vezes, o vinho por algum motivo fica esquecido, né? O Bardolino é um vinho bem leve, muito gostoso, eu gosto bastante. E tem tudo, como você falou, tem tudo a ver com o nosso clima. Você traz o Bardolino dele também? Claro. A garrafa é muito bonita, né? Ela tem um formato bacana e tem um emblema aqui deles. Muito legal. Essa região é linda, né? Vale de Policella, né? Um vale de muitas vinícolas, não é isso? Muito legal. E come-se bem ali também. Puxa vida. Me fala, 11 horas da manhã que nós estamos gravando. Nossa falar Senhora. da Itália, da comida italiana. Eu comi um tagliatelle lá que eu nunca vou me esquecer na vida. Que coisa linda. Obrigado, Ciro. E você tem o Recioto della Valpolicella, o La Regia, uma garrafa esse é o 2013, uma garrafa de 500 ml custa R$ 773,28 lá na Mistral. Interessante. E uma curiosidade que vale conhecer é o Soave. O Soave é um branco lá da Valpolicella com a uva Garganega. Eu tenho um vídeo do Ciro falando dele e depois um vídeo de um Soave que ele me deu. Esse Soave que a gente gravou, ele me deu de presente porque eu não tinha provado o Soave desse produtor e é um super espetáculo. Dá uma olhada. Ciro, vamos falar um pouco de Soave. As pessoas não conhecem direito esse vinho maravilhoso. Conta pra gente o estilo dele, a uva. Fala um pouquinho pra gente. O Soave é o vinho da região do Valpolicella, é o vinho branco. Ele normalmente não é um grande vinho, é um vinho que a região tem que ter um vinho branco e então um vinho corrente, sem grandes atrativos. O normal do Soave. Mas tem um especialista. Toda a região tem o pequeno produtor que resolve experimentar, resolve dar um tratamento VIP para uma uva não tão VIP. Então, quando eu provei, você perguntou agora há pouco como é que eu pegava o vinho, muito vinho foi em feira provando o vinho. Então eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do produtor. Quando eu cheguei no stand dele, provei o Soave dele, achei uma coisa espetacular. Então, é uma aposta. Não é comercial, é uma quantidade pequena, mas o vinho é irresistivelmente bom. E pela primeira vez ele esteve no Brasil agora há poucos meses e encantou todo mundo.
É uma família que produz alguns vinhos brancos, suave, também tem o Chardonnay. Mas o suave, eu recomendo o suave, porque é um vinho que quem já está acostumado a tomar um suave normal, vai ter uma surpresa. É como o Quintarelli com o Valpolicella, que não tem nada a ver com os outros. Esse é um suave que não tem nada a ver com a média dos suaves. Então é um achado também. Você vê como tem produtores que ficam muito acima da média da denominação. E nesse caso é que é bom as feiras, porque você acaba sem querer comparando vários produtores. E né? depois você descobre coisas. Eu não iria, não tinha motivo para ir até a Itália Atrás desse vinho. Muito vinho, o Catena foi assim. Catena foi assim, eu me lembro que você contou. Fui no stand, pedi um copo de vinho branco. Imagino. Aí adorei, pedi um tinto, um copo, tomei o vinho, mas tem representante do Brasil? Não tem, então já tem. Olha. E começou uma relação de... Que casamento que foi esse, hein, Ciro? Que história de sucesso, pelo amor de Deus. De sucesso. Com a pessoa, o Nicolás... Uma família maravilhosa. Uma família maravilhosa. A gente às vezes tem muito medo quando morreu o patriarca, né? Mas na maioria das vezes, quando é um negócio familiar, a maioria das vezes tem acontecido que um filho assume e muitas vezes tem a mesma virtude do pai. Esse negócio, a graça, por isso acho que está interessante o mundo do vinho. Às vezes morre o patriarca, você não sabe se o vinho vai melhorar ou piorar. Fica aquele período às vezes o pai era um cara que levava o negócio só que já era de família, não tinha muito paixão. E morre e assume um filho apaixonado. É verdade. Outras vezes o pai era apaixonado e o filho entra olhando como um negócio... Mas essa família em especial, os Catena, tem talento de sobra ali, porque é brincadeira. Depois tem a Laura, já tem... Nossa Senhora, a mulher é um assombro. Agora a Adriana também, encontrei com ela lá em Paris, ela se apaixonou pelo vinho, largou, não vai dar aula mais de história. É isso aí. Que coisa maluca, que legal. E tem o Ernesto também. O Ernesto, que é um craque, né? Sozinho, então, lá eu estou sossegado. No Gaia também. No Gaia tem um filho, o homem, e a mulher, a Gaia. A Gaia é ele de trança, né? Impressionante. É isso aí. Puxa vida. E o filho é um doce, o Giovanni. É isso aí. Então, gente, uma belíssima dica para você conhecer esse Nama Suave clássico aqui na Mistral. Gente, olha que espetáculo. Inama Vinho Suave. Não é que o vinho é suave, é a DO Suave lá do Vêneto, a DO dos vinhos brancos. A uva é Garganega. Eu fui visitar o Ciro Lilla para gravar uns vinhos italianos, porque a Mistral é brincadeira. Ela podia fazer uma feira só de vinhos italianos, de tanta variedade que tem lá, inclusive da mesma região, com vários perfis de produtores. É um espetáculo. Eu tenho grande admiração pelo trabalho fantástico que o Ciro Lilla faz pelo vinho, com essa variedade de qualidade excepcional. As melhores coisas estão lá. E aí, conversando uma coisa ou outra, ele me fala desse produtor Inama, que eu não conhecia, não tinha provado. Eu gosto demais dos vinhos brancos. E o Soave, que é o nome dessa DO lá do Vêneto, dos vinhos brancos, usa essa uva Garganega. A Garganega é muito antiga, é uma dessas uvas patrimoniais, né? Uma dessas castas patrimoniais. Ela é mencionada na literatura já em 1300 e pouco. Tem pela Itália toda, mas o Vêneto é uma grande região do Garganega. Esse aqui, qual é a safra dele? Esse aqui é 2021. Tá aqui, ó. 2021. É um espetáculo de vinho que eu indico vocês a conhecerem. Tem um nariz amendoado e com toques de frutas brancas. Tem uma maçã madura muito gostosa.
e é um vinho que você já nota também a acidez no próprio nariz. Me encanta muito esse nariz amendoado, e um vinho que não passa por madeira, olha que interessante. E muito sedutor, e esse toque, tem um toque de limão também no nariz. A boca tem cremosidade, é um vinho denso, untuoso. É uma delícia. Eu acho que eu daqui a pouco vou pegar o restinho dos queijos que eu trouxe lá da Marianne Cantin e vou me deliciar. Esse é um vinho para você guardar também, viu? Porque ele certamente, com essa acidez e essa estrutura, ele vai evoluir maravilhosamente bem. Esse vinho está lá na Mistral na faixa dos R$290 e eu indico a você que conheça. Agradeço a generosidade do meu amigo Ciro Lila, sempre muito atencioso e generoso comigo. Fez questão que eu trouxesse 2 vinhos, um outro dia eu vou contar. E hoje resolvi abrir esse Inanna Vin Suave. Espetáculo, gente. Olha, que dia gostoso para provar esse vinho e ter uma experiência gustativa que amplia. Você sabe que a maioria dos suaves são vinhos meio cotidianos, vinho meio simples. Mas esse aqui é coisa séria, viu? Alto nível. Saúde, gente! Bom, esse suave clássico está custando R$292, o 2021, e eu recomendo com muita confiança, porque você vai adorar esse vinho. Bom, o Fábio me escreve dizendo que gostou demais. Eu respondi alguma coisa para... a harmonização com bacalhau, que eu respondi para ele. Ele gostou muito, encaminhou para muitos amigos que agora tão sabiamente estão seguindo os seus vídeos e ensinamentos. Obrigado, Fábio. E ele fala: Didu, gostaria de saber qual a casta italiana que substituiria um Chardonnay. Já provei alguns como o Trebbiano, Verdic, Orvieto, Malvasia, Rossetti, mas não notei a untuosidade. Na verdade, me incomoda um pouco com as castas francesas na Itália. Aquela história que falou do pai do Angelo Gaia com o Darmadi, o Cabernet Sauvignon, para mim faz muito sentido. Tantas castas autóctonas na Itália. Enfim, somente uma humilde opinião. E completando o questionamento, existem castas italianas plantadas em território francês? Um grande abraço. Bom, o Fábio, eu indico para você, para substituir um Chardonnay, que não é exatamente para substituir um Chardonnay, mas que tem o estilo da untuosidade e do frescor, e com um nariz muito sedutor, também puxando para maçã. Esse suave que eu acabei de indicar acima como curiosidade. Experimente e depois me conte, espero que você goste. Quanto ao Ângelo, não tem a menor dúvida. Apesar de a Itália fazer vinhos sublimes com as castas francesas, o caso do Chardonnay é um caso, o Gaia e Rei, do Angelo Gaia, é uma coisa de tomar ajoelhada, é um espetáculo de Chardonnay, custa uma fortuna, mas mesmo assim, os próprios Cabernets e tal, eu prefiro, acho que países como a Itália e como Portugal, com aquela diversidade de castas, gente, não tem sentido, é triste, não gosto também, sou totalmente partidário de se manter as castas locais e procurar melhorar o trabalho, o cultivo e a expressão do vinho. Sensacional. Um dia eu perguntei para o Mastro Berardino, aquele grande produtor da campanha, eu perguntei para ele: o senhor nunca plantou castas internacionais? Ele falou: não, de jeito nenhum, eu quero plantar as castas autóctonas da região
e fazer o vinho melhor do que meu pai e meus avós faziam. É isso que eu quero. Olha que bonito. Isso é que é legal. E respondendo a sua pergunta sobre casta italiana na França, eu conheço ao menos uma, que é a Vermentino. A Vermentino na França chama-se Rolle e chama também Malvoisie d'Écosse na Córcega. É interessante, né? Enfim, vou até indicar aqui um vinho de Rolle lá do Geoffroy. Quer ver que legal? Bonami, você está com alguma novidade na Delacroix, não? Sim, acabou de chegar um produtor que estou gostando muito na região de Provence, chama Domaine Belair. Isso um 100% Rolle. Rolle, ok. Rolle que é Vermentino. E é uma vinícola espetacular. É lindo. Ele foi completamente abandonada durante muito tempo. Exatamente, dezenas de anos, quase um século. E essa pessoa chegou e ele acordou essa bela adormecida. E as vinhas, exatamente, nunca receberam nenhum tratamento. Olha, então são vinhas antigas, uma preciosidade. É um vinho muito legal. E são uvas diversas ou tem alguma em especial? Aqui 100% Rolle, mas ele está fazendo... Mas esse vinhedo tem outras... Tem outras uvas mesmo, Que maravilha, com frescor, com intensidade. É isso que é fantástico, porque mesmo sendo vinho do sul, tem uma super frescor. E que faixa de preço, hein, Geoffroy? Está saindo 165. Pô, você também está achando agulha no palheiro, hein, bonitão? Bom, a Renata também me escreveu perguntando como é que foi a degustação do Ardiano. Eu tive esse privilégio, né? Conheci a Margherita Mascagni, que, imagina, ela é bisneta do Pietro Mascagni, que criou e compôs e criou a Cavalleria Rusticana, uma ópera famosa, que era a ópera que meu pai ia estrear e acabou não estreando, e ele vira e mexe cantava algum trecho, e eu então fiquei, olha o Carrilhão, confesso que eu fiquei até comovido de conhecer a moça, muito competente, fala português melhor do que eu, que morou na Bahia uns anos, ela é italiana, e é embaixadora da marca Argiano. Ela é a diretora de exportações, viaja o mundo todo falando de Argiano, que hoje é de um brasileiro, aquele banqueiro André Esteves. Era da família da Noemi Maroni Cinzano, irmã do Francesco Maroni Cinzano, do Coldorte, meu amigo pessoal. E sempre fizeram grandes vinhos. E o André Esteves, eu gostei que ele, quando assumiu, comprou em 2013, já faz tempo, na minha cabeça fazia 4, 5 anos, o tempo passa rápido, e melhorou muito. Ele investiu toda a Sangiovese, por exemplo, porque eles também têm super toscanos lá, tem uns cabernets que foi inclusive sugestão do Giacomo Tax, que era o enólogo que trabalhou no Sassicaia, e no tempo ainda da Noemi Cinzano, mas todo o Sangiovese, que é a maioria dos vinhos deles, os Brunello, tudo, são todos com as leveduras indígenas. Bárbaro, adorei. Eu gravei um vídeo muito bacana, onde ela apresenta um pouco da história do Ardiano e mostra a questão do solo e da situação geográfica de Argiano. Dá uma olhada que bacana. Maravilha, obrigado. Bom, já me apresentei, quem ainda não me conhece, sou Rita. Eu cuido da divisão de vinhos da importadora Aurora, a divisão que chama Inovini. E, bom, queria apresentar a Margherita, uma grande parceria nossa, que é Ardiano. Bom, outras vinícolas que trabalham com a gente, caso alguém não sabe, então tem Laurent Perrier, Louis Latour, Penfolds, temos agora a Marquês de Cáceres, que é uma novidade, Churchill's e Alpha Crux e outras vinícolas de alta qualidade. Então, vou deixar agora a Margherita Ardiano, falando português melhor que eu, para apresentar a vinícola. Obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada, Melissa, todo o time de
de Novini, obrigada. Sim, vou utilizar o microfone. Sim, tá. Então, vou passar pouquíssimos dias aqui em São Paulo dessa vez. Como sempre, é um grande prazer vir para o Brasil. Eu morei um tempinho aqui no Brasil e ter a possibilidade de compartilhar mais sobre Argiano, sobre a história desse lugar maravilhoso que temos na Toscana, em Montalcino, e que faz vinho desde muito tempo, porque temos uma adega da época do Renascimento, um lugar único, maravilhoso na região toda, que vale muito a pena ser conhecido. Obrigada para colocar essas fotos já, que são muito recentes, com os jardins, que foram uma das últimas partes da reforma da Argiano, porque, digamos assim, a Argiano é uma vinícola renascimental. Tem escrito aqui, cantina, então, produtora de vinhos desde 1580, a época do Renascimento, a época que a Itália, a Toscana, era o centro da Europa, centro do mundo naquela época, como arte, comércio e também como começo da gastronomia, das histórias de produções alimentares e de vinho. A história da Argiano é enorme, são séculos de histórias, foram várias as famílias que terão a propriedade da Argiano ao longo dessa grandíssima história, e cada uma dessas famílias, partindo da família Pecci, é uma família de Siena. Siena é muito próxima, depois vamos ver um pouco o mapa para entender melhor a geografia do lugar. Pecci foi a família que fundou essa propriedade com esse prédio naquela época, 1580. Caetano Lovatelli d'Aragona, que foi a família dona da Argiano, de que ainda temos o brasão nos nossos rótulos. Eles foram juntos com, podemos dizer, com Biondisanti, com outras 10, 15 famílias de Montalcino, os fundadores do consórcio del Brunello em 1967. Então, Argiano, desde o começo da história da produção do Brunello, fica lá, e também na história dos super toscanos, porque nos últimos 20 anos, até 2013, Noemi Marrone Cinzano, da família Cinzano, do norte da Itália, originária, ela tinha essa relação com Giacomo Tachis, grandíssimo enólogo, o enólogo dos super toscanos, do Sassicaia, do Solaia. Eles foi para Montalcino com a ideia de fazer o melhor super toscano de Montalcino, numa região bem tradicional, e começamos também a produção do Solengo e depois do NC, dos dois blends com variedades francesas. Que ano foi isso? Então, a primeira safra do Solengo foi em 1995. 95. Então faz quase 30 anos que produzimos um super toscanos em Montalcino. E até 2013, quando a Noemi Marrone Cinzano vendeu, e alguém chegou de longe para adquirir a propriedade. Então, André e a Lilian Esteves faz agora mais que 10 anos que temos ainda mais ligação com o Brasil, digamos, e graças aos investimentos deles e às escolhas também deles de deixar as escolhas técnicas, a produção agronômica e enológica nas mãos de um grupo de jovens locais apaixonados pelo nosso território, e com a ideia de dar de volta uma identidade forte ao estilo de produção dos vinhos, e também com o começo de uma reforma incrível dessa propriedade, que não é enorme, só temos em total 125 hectares, mas são só 60 plantados com vinhedos. Mas tem vários prédios maravilhosos, especialmente a Vila Bellaria, que é esse prédio incrível, bastante único na nossa região. Uma região que tem vários vilarejos, castelos medievais, mas não tantos exemplos de arquitetura renascimental.
Então, eu vou mostrar uma pequena apresentação para vocês, para entender melhor onde estamos em Montalcino. Também porque achamos que a location, como a Karen O'Keefe, a jornalista americana, gosta de dizer, ou a localização para a produção, especialmente do Sangiovese, é tanto importante, então é bom para todos nós entenderem onde ficamos. Então aqui partimos de muito tempo atrás. Eu gosto de partir nesse vídeo dessa época porque até uns 30 milhões de anos atrás, essa parte da região de Montalcino, depois vamos ver melhor o mapa, estamos no centro da Toscana, uma altitude de uns 350 metros, 300 metros sobre o nível do mar, estava coberta do mar, né? Tinha oceano, e o oceano deixou muito fóssil, né? Fóssil significa calcário, e calcar é um dos solos melhores para as variedades sensíveis, como Sangiovese. Pense no Pinot Noir, pense no Nebbiolo, regiões como Champagne, Borgonha, Piemonte, todo tem marna, que é feita por calcar e argila. Argila que é um pouco mais recente, porque é época glacial que fixa esse calcar nessa região, e que com as forças de compressão que eram causadas dessa montanha, que agora é o Monte Amiata, era um vulcão naquela época, a argila se junta com o calcar, fazendo a marna. Época mais recente, estamos uns 3 milhões de anos atrás, acima da colina de Montalcino, lá onde não tinha o oceano, lá em cima, os solos mais soltos, aluviais, com erosão, chegaram na nossa área, criando uma composição incrível de solos, muita estratificação, uma riqueza que vale a pena de valorizar. E aqui entendemos onde estamos. Montalcino, centro da Itália, na província, na região de Siena, 1 hora, e 1 hora também, menos, 40 minutos, graças a Deus, do mar. E graças a Deus, na verdade também, porque é um fator que influencia muito o crescimento das nossas videiras. Aqui dá para ver toda a região de Montalcino. Montalcino, sabe, Brunello, só pode ser feito, né, dentro da municipalidade de Montalcino, que é praticamente circular, assim. Essas colinhas são Montalcino, e Argiano fica nessa parte. Então, a região de Montalcino não tem uma divisão oficial de zonas, né? Mas, digamos assim, estamos na zona sul-oeste. Isso significa que estamos mais próximos do mar, e temos mais ventos, brisas que vêm do mar, que refrescam as plantas durante o verão, e também uma ótima exposição ao sol, porque Argiano é um platô, é um planalto de 300 metros sobre o nível do mar, mais ou menos. Aqui tem uma comparação com outras vinícolas, justo para localizar, se vocês são apaixonados por Montalcino, por Brunello. Agora em Montalcino tem mais que 250 vinícolas dentro do consórcio. É mesmo? É mesmo. E no começo eram 12, 13 produtores, e depois foram sempre novas que nasceram. Gostamos também um pouco de falar de Montalcino porque é o nosso território, temos uma organização dos produtores muito forte, que fazemos parte, a nossa promoção não é só da gente, mas do território inteiro. Temos vinícolas de todo tamanho, todo estilo, mas todas com a ideia de preservar a produção desse vinho maravilhoso, com tanta história, que é Brunello, e que tem várias expressões diferentes a depender da localização, exposição, o solo e escolhas humanas, claro. Tipo diferenças, né? Não sei se conhecem os vinhos dessa área, sul-este, mas próximo da montanha, que era um vulcão. Lá tem nomes tipo Ciacci Piccolomini, Mastroianni.
solo completamente diferente, temperaturas mais frias. No norte também mais argila, tem altesino. Então, só para dizer que a localização é muito importante, temos a sorte de ter uma localização maravilhosa com uma riqueza de solos que deu resultados muito interessantes nos últimos anos. E se aproximando, vemos essa forma que deixa muito a ideia, né, do mar que Escorreu. se escorreu, sim. E assim a colina olha para o sul, para o mar, e 125 hectares, incluindo a parte de bosques, assim, e 60 as partes vermelhas, que são os vinhedos, e também uma pequena produção de azeite, que só praticamente vendemos diretamente da nossa loja, os 10 hectares verdes. E aqui dá para ver a altitude, sim, 300 metros, 320 metros, e as variedades. Claro, Sangiovese, o rei de Montalcino, 40 hectares, e também uma boa porcentagem de variedades francesas que ficam todas nas partes dos vinhedos que temos os solos mais aluviais, como areia, porque a Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot são todas variedades que precisam de um solo mais solto. O Sangiovese precisa de mais estresse, precisa de um solo mais estruturado para crescer. E aqui dá para ver os resultados desse estudo do solo. Só em geral vou falar que na área do norte da propriedade, onde temos os solos melhores para Sangiovese e os melhores vinhedos para Brunello. Exatamente dessa área norte selecionamos as 6 melhores parcelas do vinhedo do Sangiovese, que faz agora 9 anos, desde 2015, que vinificamos e envelhecemos separadamente. Solos todos bem diferentes, mas com a mesma base importante de calcário. Mas não existe etiqueta separada ainda desses? Vai ter. Existe só uma que vem dessa parcela, né? Que é dentro desse vinhedo mais antigo da propriedade. Vamos ter a sorte de degustar, experimentar hoje. Opa! Vinha del Sole é uma vinha maravilhosa. Vou falar mais degustando os vinhos e que mais exprime essa relação com o terroir. Tem muitos estilos de clone, seleção Massale, como vocês fazem? Seleção Massale. Lá exatamente, interessante pergunta, porque dessa vinha, a partir de 2020, começamos um projeto muito interessante de seleção do nosso clone Argiano, porque lá temos uma vinha que tem quase 60 anos, também como ideia de resistência às mudanças climáticas. Os clones originais são os que vão, com certeza, aguentar mais facilmente, porque essas plantas tiveram nesse território por mais tempo de todas. E o nosso agrônomo Francesco, junto com o projeto da universidade, plantaram um vinhedo experimental, selecionando praticamente 100 plantas da Vinha del Sole, e depois, no final da experimentação, que vai demorar ainda uns anos, vão sair 2 clones argianos que vamos poder utilizar para os nossos vinhedos. Sim. Também mudamos um pouco estamos mudando nos novos vinhedos que foram plantados, a técnica de condução, obrigada, mudando de Spotted cordon. Cordão esperonato. De cordão esperonato, em Guyot, porque o Guyot vai mudar para Guyot? É muito mais resistente ao calor. Ok. Os vinhos do Argiano você encontra na Inovini, que é o braço de importação de vinhos da importadora Aurora. Não é bacana? Bom, qual será que é o vinho da World Wine que eu escolhi entre os orgânicos, biodinâmicos e naturais do portfólio deles, que é impecável? Vamos ver?
Gente, olha só a classe da garrafa e olha a cor desse vinho aqui. Parece que a gente está falando de um Sauterne, né? Mas esse aqui é o Orange Gold. Orange Gold, desse Gerard Bertrand. Gente, esse Gerard Bertrand é um cara excepcional. Ele foi destaque, inclusive, no Le Figaro Van da semana passada, que eu recebi, falando do seu império. Ele é a 4ª geração de uma família lá de Corbière. Só que o cara deu uma dinamizada no negócio da família incrível, porque ele é apaixonado por biodinâmica, por natureza, e ele adquiriu nada menos do que 11 propriedades de vinho. Vocês podem acreditar? Tudo biodinâmico. Esse aqui, ele tem um assemblagem, até anotei aqui para não errar, para falar para vocês, ó. Aqui tem Chardonnay, Grenache Blanc, Viognier, Marsanne, Mosaic e Muscat. Que tal? Bom, um espetáculo, né? Uma complexidade tanto de nariz que confirma na boca também, com maçã cozida, com aquelas frutas cítricas já bem madura, como as tangerinas, as laranjas, toque de nozes. Olha, um show de vinho floral, muito floral, um espetáculo. É aquele vinho que fica muito bom com aqueles queijos de massa mole já muito evoluídos, aqueles estão quase andando na geladeira. Ele fica ótimo com esses queijos, como fica também bom com os escabeches, essas comidas agridoces também. Um espetáculo de vinho, merece você conhecer. Esse cara tem essas propriedades todas no Languedoc, e inclusive ele tem também o L'Hospitalet. O L'Hospitalet é um wine resort em Narbonne, que é um negócio finérrimo. Olha, fiquei encantado com o trabalho desse Gerard Bertrand. Você encontra lá na World Wine, está na minha lista dos vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais que eles têm lá, na faixa dos 200, 300 reais. Recomendo a você. Que tal, não é demais? Esse vinho é um show, gente. Bom, outro dia eu falei aqui do Gattinara. Lembra que eu indiquei uns Gattinara? Alguém me perguntou, expliquei sobre o Gattinara, a Doc Gattinara e tudo mais. E um dos vinhos que eu indiquei era o Travaglini. E a Denise me escreve perguntando por que a garrafa do Travaglini tinha aquele formato. Pois olha, eu pesquisando aí também a coisa do molho, eu acabei esbarrando no vídeo da Fabrizia Travaglini, que teve aqui a convite da World Wine, que importa o vinho, e nós gravamos um vídeo, eu sempre falando muito nesses encontros, eu falo demais. Eu atravessei a apresentação da menina e perguntei do molde da garrafa, e isso era assim um dos pontos principais da fala dela pelo mundo. E ela falou: olha, a história é muito engraçada, eu vou contar para vocês. Dá uma olhada que bacana. Anticipato troppo. Ah, scusi, perché è molto bella e è una curiosità. C'è una storia? Assolutamente sì, è stata disegnata da mio nonno Giancarlo nel 1958 ed è stata disegnata perché la pancia, cioè la curva che è davanti alla forma della bottiglia, potesse eventualmente raccogliere eventuali sedimenti, perché sappiamo che il nebbiolo ha una longevità lunghissima. Ah, che spettacolo, che idea! E quindi ha disegnato la bottiglia decanter. Fantastica, fantastica. Grazie. A New York per la prima volta nel 2019 è arrivata questa signora, io stavo presentando il Gattinara, la riserva, è arrivata questa signora e mi ha detto: ma io so già la storia della bottiglia, io conosco già tutto. E mi ha detto sì, perché in passato c'è stato un incendio, un fuoco in azienda e le temperature hanno sciolto il vetro della bottiglia, e quindi ho trovato questa bottiglia appunto con la forma mezza storta e ha deciso di tenerla proprio in ricordo. Ovviamente non è vero.
vero? Fenomenal. Então, o que Bellissima, che racconta del fatto che negli anni 60 mio nonno vendesse il vino al Papa. Il Papa era mancino, quindi usava la mano sinistra e quindi era una bottiglia disegnata per lui perché potesse facilmente servire il vino. Boa. Però ovviamente non è vero. Questo altro boato, né? È più divertente. Mia nonna ha avuto 3 figlie femmine e quindi c'è stato un periodo tra gli anni fine anni 50 e inizio anni 60 che era sempre incinta e quindi il nonno avesse disegnato la bottiglia con le curve per ricordare il corpo di una donna. Fenomenal. In onore di mio nonno. Não é sensacional, gente? O mundo do vinho é cheio de histórias, né? Bom, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que tenha agradado. Se você gostou, deixe o seu like aí. Você pode se inscrever para ser avisado quando tiver vídeo novo. E compartilhe, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, gente. Olha, é uma taça por refeição, hein? Veja lá. Faz bem para a digestão, bem para o coração, bem para o seu espírito. Saúde!